tem nessa placa três grandes estruturas, né? A primeira é um corte longitudinal do rim, que vocês já viram lá na anatomia essa peça de uma outra forma, né? Então vocês já viram como todas as estruturas estão distribuídas aqui, né? Então hoje nós vamos ver na lâmina as estruturas principais, que são as microscópicas, que é a unidade funcional mesmo, filtrador, tá bom? Então aqui, ó, se vocês notarem, o que eu vou mostrar para vocês, que é a unidade funcional, que é o néfron, ele tá desde essas estruturas da parte mais externa, adentrando o rim, certo? Tudo bem? Então tá. Aqui, ó, nós temos um néfron. O néfron é a unidade funcional do rim. Então é aqui que eu tenho a filtração do sangue. Se vocês notarem, tem várias coisas sendo representadas aqui. Então, o que compõe o néfron? Primeira coisa, tecido conjuntivo. A gente já está falando que tecido conjuntivo dá formato das coisas, então, os órgãos. Então, a gente tem tecido conjuntivo, onde essas estruturas vão se apoiar. Em rosinha, essas bolinhas aqui, nós temos isso que está sendo representado aqui, que é um corpúsculo renal, ok? Nós temos os túbulos contorcidos distal, proximal e alça de Henle, sendo representada nessas estruturas amarela e salmãozinho aqui. E nós temos os vasos sanguíneos que estão chegando e saindo de dentro dos corpúsculos renais para levar o sangue e voltar o sangue para a circulação sistêmica, tá bom? Então, quando eu pego essa bolinha aqui, onde eu tenho a principal estrutura filtradora do sangue, nós temos essa imagem aqui, macroscópica. Depois a gente vai ver ela na lâmina. Então, isso daqui é o que a gente chama de corpúsculo renal. Ele também é uma estrutura. E ela é a estrutura composta por quê? Por essa camada externa de tecido conjuntivo, que é chamada de cápsula de Bowman, ok? A cápsula de Bowman tem umas células, estão vendo que tem os núcleos sendo representados aqui? Essas células são chamadas de podócitos. Os podócitos são as estruturas filtradoras que auxiliam na filtração do sangue. Dentro da estrutura, nós temos o glomérulo renal, ou glomérulo, tá? Entre a cápsula de Bowman e o glomérulo, eu tenho um espaço. É nesse espaço onde vai ficar armazenado o ultrafiltrado sanguíneo. Não é a urina. A urina só vai ser formada depois que ela passar por dentro dos túbulos, ok? Aqui o que está sendo produzido é o ultrafiltrado sanguíneo. Né? Apesar de ser o local onde vai ser depositado o ultrafiltrado sanguíneo, essa região se chama espaço urinário, tá bom? Mesmo não tendo urina. Aqui nós temos, para a formação do glomérulo, um emaranhado de capilares. Para entrar dentro dessa estrutura, eu tenho um capilar aferente. Tudo que é aferente é o que chega, que leva, né? Então, o capilar aferente entra dentro da estrutura e traz o sangue para ser filtrado aqui no glomérulo. E depois que esse sangue é filtrado, o capilar sai da estrutura. Então, aí ele recebe um novo nome, que é capilar eferente, ok? Entre esses capilares, eu tenho essa estrutura aqui, que a gente chama de mácula densa. A mácula densa, ela é um sensor osmótico, né, de osmolaridade. Ela vai ver se o ultrafiltrado que está sendo produzido tem quantidades acima, quantidades abaixo ou quantidades normais do que é esperado para dois íons, que é o sódio, o Na, e o cloreto, né, que fica nesse ultrafiltrado. Quando esse ultrafiltrado preenche todo o espaço urinário, ele vai sair de dentro do corpúsculo renal. E aí ele sai por aqui. Essa estrutura é conhecida como túbulo contorcido proximal, porque ele está próximo da estrutura, que é o que está sendo representado em amarelinho aqui, ó. Que ele está saindo do... Mas ela não sai pela eferente? Não, o que sai pela eferente é o sangue que foi filtrado. O que está saindo pelo túbulo é o ultrafiltrado propriamente dito. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Então vamos tirar lá. O corpúsculo renal é toda essa estrutura. Aí o corpúsculo renal, então, ele é composto pela cápsula de Bowman, pelo glomérulo renal, pelos podócitos, pelo espaço urinário, pelas arteríolas aferente e eferente e pela mácula densa. Tudo isso é o corpúsculo renal. Beleza? Mais alguma coisa? Então vamos ver nas lâminas como que isso